Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E se você precisasse apagar algo do mundo para viver mais um dia, você apagaria? Bom, então antes de começar os recadinhos daqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E hoje a gente vai falar de E se os gatos desaparecessem do mundo, do Genki Kawamura, um livro publicado aqui no Brasil em 2024, da editora Bertam Brasil. Bom, é um livro muito direto ao ponto e que mal dá pra dizer que a gente tem grandes personagens. A gente tem, na verdade, quase que um arquétipozinho que a gente vai seguindo para acompanhar a história que o Genki está querendo contar pra gente. Basicamente, a gente vai acompanhar um carteiro muito jovem, solitário, vive apenas com o seu gato, não tem mais contato com a família, depois que a sua mãe faleceu, e que ele acaba de receber a notícia de que ele tem uma doença terminal, né? Então ele está ali nos seus últimos dias de vida, e ele recebe essa notícia assim, meio que do nada, e tem que lidar com essa situação. E em meio a todo esse tormento de descobrir que você está literalmente ali nos seus últimos dias de vida, o carteiro em específico, o personagem, o protagonista, ele começa a ser tentado pelo próprio diabo para que ele delete alguma coisa da Terra, e a cada coisa que ele deletar, ele vai ganhar um dia a mais de vida. Então a gente consegue pensar em 1 milhão de coisas que podem ser deletadas, e o protagonista também começa a calcular quantos anos ele conseguiria viver se todo dia ele deletar alguma coisa. E aí tem início, esse período maluco do protagonista em que ele vai ser todo dia tentado pelo diabo, e é muito curioso como não é um Shinigami, não é um deus da morte, ele é tentado pelo diabo, é literalmente o nosso diabo cristão, e ele vai ter que fazer esse processo decisório de o que fica e o que vai embora para sempre da Terra. O livro em si, ele é muito rápido, ele tem pouco menos aí de 200 páginas, então dá para imaginar que é uma história que se resolve com certa agilidade. E cada capítulo é um dia e a decisão desse protagonista do que ele vai deletar. Então, ele vai das coisas mais simples, tipo, vou deletar todos os relógios do mundo. E aí ele começa a perceber o quanto a percepção de tempo humana é extremamente pautada pelos relógios, pelo que a gente entende como hora, como manhã, como tarde. A nossa rotina, a rotina mundial está segmentada nisso, e as decisões dele afetam mundialmente. Mas o diabo, ele é tinhoso, ele é maquiavélico, e ele não vai ficar em coisas simples. Ele não vai falar para deletar, sei lá, todos os canudos de plástico do mundo, porque isso geraria alguma coisa boa, tipo salvar as tartarugas. Então ele vai pensar em coisas que são significativas para o nosso protagonista e para a gente, que é leitor também. Então, no decorrer dos capítulos, a gente vai ter essa conversa primariamente do protagonista internamente, rememorando esse momento em que ele escolhe alguma coisa e o quanto aquilo impacta a vida dele e a vida da sociedade. Então chega um determinado momento que ele precisa deletar os filmes, filmografias. Então, se ele optar por deletar, o que isso vai simbolizar para ele? E não apenas para ele, o que vai simbolizar para as pessoas no geral. O que significa para a humanidade a capacidade de ter contato com outras histórias através do cinema. Como dá para perceber, é menos um livro sobre a história e muito mais um livro sobre a mensagem. Exatamente sobre essa mensagem de o que torna você, você. O que torna a humanidade a humanidade. E através do subterfúgio, desse realismo fantástico aí, do protagonista conversando com o diabo, a gente vai ter exatamente o protagonista olhando para sua vida pregressa e pensando momentos e coisas que foram extremamente importantes para ele, ou como um hobby, ou uma atividade acabou fazendo com que ele gerasse laços com outras pessoas, ou como perder o contato com essas pessoas foi algo muito doloroso para ele em alguma medida,
a gente vai ter muitos momentos do protagonista relembrando da mãe e da relação dele com a mãe. Ele não fala mais com o pai. E esse choque de personalidade dele e do pai foi o que causou esse rompimento após o falecimento da mãe. Então ele tem esse processo de ir voltando para determinados momentos da vida dele e contando sobre esses momentos, pensando, né, o que esses momentos significam para ele, enquanto o diabo toda manhã vai estar ali na casa dele perguntando para ele o que ele vai deletar, e ou melhor, né, se ele vai deletar X coisa para poder viver mais um dia. Um detalhe que eu gosto bastante é como o diabo, a aparência do diabo, é literalmente a aparência do protagonista. É como se fosse uma duplicata dele, só que, né, com trejeitos demoníacos. Então a personalidade é diferente. Ele se veste com camisas havaianas, curiosamente. Aparentemente, né, é uma coisa mais espalhafatosa. E ele é muito bem humorado, ele não força o protagonista a nada. Inclusive, o diabo já começa conversando com ele para ele fazer uma lista de tudo aquilo que ele queria fazer. E o protagonista faz aquela lista mais clichê possível. Então ele vai, sei lá, na primeira listagem dele querer pular de paraquedas, subir o Monte Everest. Ele faz aquela lista de coisas que não necessariamente tem significado para 99% das pessoas, mas que tá naquele ideal humano de você só vai ser completo se você plantar uma árvore, tiver um filho, escalar uma montanha e etc. Então o livro ele tem essa mensagem quase moral sobre a vida e a morte. A morte é um tema extremamente recorrente na história e o que a gente faz com a nossa vida, sabendo que vamos todos morrer e pode acontecer num prazo determinado, como o caso do protagonista, ou vai acontecer de sopetão, como a gente vê em alguns momentos da história, mas todos vamos morrer em algum momento, né? Então, o livro ele tem essa coisa meio moral e até um pouquinho autoajuda que me incomoda, mas o modo como é tudo muito rápido e muitas vezes, né, essa conversa interna é muito ágil e direto ao ponto, né? Ele pega momentos da vida dele e meio que destrincha isso junto com o leitor, acaba tornando um pouco mais tranquila a leitura. Então, para mim, que tem um grande problema com livros que tem uma grande mensagem moral nossa, viver é muito bom, o livro sabe trabalhar isso muito bem, até porque o livro está mostrando que existem diversas maneiras de viver. O protagonista gosta de viver de um jeito e tem coisas significativas para ele nesse modo de viver, enquanto que outras pessoas têm outras maneiras de viver com outras coisas significativas para ela. Então eu gosto que não cai numa mensagem meio você tem que viver 100% da sua vida, fazer todas as coisas possíveis e imagináveis. Não, é um negócio bem mais contido sobre como cada pessoa tem o seu modo de vida e que a morte pode bater a porta a qualquer momento e de qualquer maneira. Por fim, obviamente, o melhor do livro é quando o diabo, né, o Aloha, pergunta para o protagonista se ele quer, né, desaparecer com todos os gatos do mundo. E aí a gente tem alguns momentos muito interessantes de lembrar a afeição do protagonista com os animais, de onde isso vem, o que representa para ele. Em determinado momento, o repolho, que é o gatinho dele, o diabo faz ele falar para tornar isso um pouco mais difícil, né? Então é o momento assim, mais interessante em que a gente tem a interação do protagonista com outros personagens. E a necessidade de atribuição de sentido e significado que a gente vê o protagonista querendo atribuir uma coisa muito sentimental e muitas vezes querendo que algumas coisas tenham um sentido onde não necessariamente elas têm, é combatido exatamente pelas conversas com o gato, assim, ele quer que o gato obrigatoriamente tenha as mesmas memórias sentimentais que ele tinha com relação à mãe dele, mas obviamente o gato não tem isso, né? Então, não é que essas memórias não tenham valor, é só que pro gato é visto de uma outra perspectiva. E extrapolando isso, a gente pode extrapolar para várias coisas. Duas pessoas vão viver e ter memórias completamente diferentes
porque elas atribuem significados diferentes àqueles momentos. Então faz sentido a gente não achar que todo mundo sente as coisas da mesma maneira. E como todo livro que tem essa coisa meio difícil de tratar sobre a morte, o final aqui, eu gosto de avisar que é um final meio em aberto. Ele não vai bater o martelo, você não vai ver o enterro do protagonista, nem nada nesse sentido. A gente nem sabe se o protagonista vai mesmo morrer, ou se, sei lá, foi alguma tramóia do diabo para tentá-lo. Vai ser uma coisa meio... o leitor vai decidir isso. O que eu acho bom, eu acho legal, eu gosto quando não tem um fechamento de tipo... e viveram felizes para sempre, ou não viveram felizes para sempre. Então ele é um livro que, que ele permite aí que o próprio leitor atribua o final, do tipo, olha, ele vai acabar aqui, mas, ou você imagina o que aconteceu depois. Acaba sendo um excelente livro para quem gosta de uma leitura mais inspiradora. Eu gosto particularmente como ser um autor, o Genki Kawamura, sendo um autor japonês, ele tem um outro estilo de escrita que a gente consegue absorver, então tem essa coisa mais fantástica, não tem o nosso moralismo cristão na escrita dele, então é curioso ver esse tipo de abordagem da vida por outras culturas, por outros olhos. E eu acho que é aquele tipo de livro que é do tipo, não sei o que dar para alguma pessoa, então esse livro com certeza é aqueles livros coringas que você sempre vai poder presentear alguém, porque tá longe de ser uma leitura ruim, tá longe de ser uma leitura ofensiva, mas também não é a leitura mais desafiadora que você vai fazer na sua vida. Muito pelo contrário. Você tá ali acompanhando a linha de raciocínio do autor, da mensagem que ele quer passar, Então são situações para passar uma mensagem. Então é bem tranquilo. Então ele não é muito desafiador, mas está longe de ser ruim. Ele é bem gostosinho de ler, principalmente se você gostar de gatos. Então, Se os Gatos Desaparecessem da Terra, do Genki Kawamura, tem 176 páginas, está sendo vendido aí por R$ 49,90, foi publicado agora este ano, pela editora Bernard Brasil, e é bem tranquilo de achar em Amazon, livraria e etc. Bom, uma curiosidade sobre o livro é que ele já foi traduzido para mais de 18 línguas e aparentemente foi transformado em um filme. Eu fiquei bem curioso para ver como adaptaram esse tipo de história para um filme, principalmente porque ele fala sobre apagar os filmes do mundo, mas gostaria de ver como ficou esse enredo, que é muito mais a mensagem do que uma história, num filme. Então em algum momento eu vou acabar indo atrás. E por hoje é só, então eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon, que você pode comprar esse livro caso tenha te interessado, não vai pagar nada mais por isso e ainda dá uma contribuição aqui para o canal. E a gente se vê no próximo vídeo, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.